Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Na tela estamos com o gráfico do Dow Jones no período temporal de 1 hora e agora vamos começar aqui a fazer as nossas marcações e as nossas análises para as movimentações na semana seguinte. Bom, vamos começar aqui atualizando a nossa linha aqui vertical para demarcar a nossa próxima semana. Já estamos aqui com o IFR na tela, que eu quero chamar a atenção porque estamos com o IFR em uma região de sobrecompra, então poderemos ter aí uma possível correção do preço e logo em seguida, quando a gente começar a análise, vocês vão entender o porquê que o IFR em região de sobrecompra pode trazer aqui uma movimentação descendente no curto espaço de tempo para o Dow Jones, tá? Então, só atualizando aqui as nossas marcações. Esse bloco de ordens ele continua para essa próxima semana, então a gente alonga ele, né? Então mantemos ele aqui como uma referência de extremidade gráfica. Temos aqui as marcações da semana passada, uma continuidade do movimento de baixa, a reversão aqui da movimentação e o toque no bloco de ordens lá na parte inferior. Praticamente todas as expectativas que nós tivemos de cenário para a semana passada foram cumpridas, foram atingidas. E aqui a gente começa agora a fazer a nossa análise e observar a movimentação. Bom, eu sempre gosto de fazer uma leitura macro do preço. Então, o que nós estávamos aguardando? Estávamos aguardando um movimento aqui descendente com base nessa estrutura, né? O fundo aqui embaixo, deixa eu carregar um pouquinho mais para o lado, aí. O fundo aqui embaixo com o topo que nós temos lá na parte superior, tá? Essas duas extremidades em vermelho. E aqui nós temos a região dos 50%, um pouquinho abaixo da onde o preço começou a fazer a sua reversão. Então, essa linhazinha vermelha aqui, ó, passando na sua tela, aí nós temos com ele aqui nessa região. Aqui, pessoal, é um ponto bem interessante para a gente ficar atento, porque a mitigação, o movimento de correção dessa estrutura pode ter chegado ao fim. E como que a gente sabe que pode ter chegado ao fim? Porque ele capturou a liquidez aqui nessa parte inferior, tá? Ele capturou liquidez e rompeu estruturas anteriores, tá? Ele capturou liquidez interna da movimentação. Então, essa movimentação aqui, nós tínhamos uma estrutura do topo até o fundo. Então, nós temos aqui liquidez interna, tá? Nessa movimentação. E aqui, o que agora a gente pode estar esperando? Nós tivemos captura de liquidez interna, tá? A gente pode considerar aqui sendo uma liquidez interna, até porque deixou aqui, ó, topos previamente iguais. Tá? Tínhamos uma outra região de liquidez lá atrás que deu uma beliscadinha ali, capturou essa liquidez. E aqui agora a gente pode ter o quê? Nós tivemos o rompimento desse fundo, a gente pode ter o preço indo um pouco mais para cima, buscando esse bloco de ordens, buscando essa ineficiência que nós temos logo aqui atrás, ó. Uma ineficiência com bloco de ordens, então que é uma região muito interessante na qual o preço pode vir trabalhar e pode vir buscar essa zona. E aqui a gente fica de olho, por quê? O preço trabalhando nessa região aqui, pessoal, o IFR, como a gente já viu, em região de sobrecompra. Nós temos aqui as médias curtas, as medianas, as de 20 e de 50, pressionando o preço para cima, elas já se inverteram e o preço está trabalhando acima dela. A gente pode observar aqui, ó, um excelente pullback, uma excelente troca de polaridade em cima da média nesse movimento. Então, o preço rompeu para cima dela, fez pivô, que ancorou novamente, depois continuou sua movimentação descendente. Então aqui nos traz bastante viés na ponta compradora. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas médias de 200 também. Ó, o preço acaba rompendo as médias de 200, trabalhando acima delas. E agora aqui, para melhorar ainda mais a leitura compradora, a gente só precisa que as médias curtas, as medianas aqui, passem acima da média de 200. E aí nós teremos ali todo o fluxo alinhado para a continuidade da movimentação de alta. Essa continuidade de movimentação de alta, ela vai ter como expectativa capturar a liquidez e quebrar a estrutura aqui na parte superior. Tá, então vamos ajustar aqui a nossa referência. Então ele captura a liquidez aqui nessa parte superior,
continua uma tendência de alta, tá? Fazendo topos e fundos ascendentes no cenário macro também. Mas aqui atenção a um ponto. Como nós estamos com o IFR em região de sobrecompra, o preço ele já capturou liquidez interna, ele pode fazer um movimento descendente. Esse movimento descendente, pessoal, a gente fica de olho. Deixa eu ajustar isso aqui também. A gente fica de olho nessa regiãozinha aqui, tá? Esse bloco de ordens eu gostaria de esticar ele, ainda trabalhar com ele numa referência. Tá? Nós temos os dois outros lá embaixo. A gente pode esticar ele aqui, pode utilizar essas referências ainda, mas acredito que dificilmente o preço chegue aqui nessa região, tá? Mas a gente continua trabalhando com essas referências até que essa quebra de estrutura aqui na parte superior seja rompida. Aí essas referências aqui embaixo acabam não tendo mais validade. Tá? Então vamos alongar essa aqui também. Aqui. Acabam sendo o mesmo ponto. Por que eu quero marcar esse primeiro bloco de ordens aqui ainda, pessoal? Porque aqui nós temos um fundinho duplo. Tá? E numa possível correção, o preço pode vir aqui capturar essa liquidez para depois continuar sua movimentação de alta. Tá? Então, fazer uma manipulação aqui nessa região. Então, o que nós podemos estar aguardando aqui? Ó? Nós podemos pegar essa região aqui, ó, de bloco de ordens para a estrutura interna. Tá? A estrutura interna, essa região. No meu viés, na minha leitura, o preço ele pode fazer um movimento descendente aqui nessa situação, chegando até aqui embaixo. Deixa eu botar aqui preto. Chegando até aqui embaixo e depois ele faz a sua reversão novamente ao tocar nessa região. Aqui a gente deve ficar atento que poderemos ter esse movimento. Tá? O meu viés acaba sendo um viés mais comprador para a semana, mas óbvio que como o preço aqui esticou, rompeu estruturas anteriores, capturou liquidez interna, ele pode estar fazendo aqui o seu movimento corretivo. Então, atenção. Pela formação gráfica, né, nós temos formação de topos ascendentes e fundos também, um fundo mais alto, um topo mais baixo do que o topo anterior. Então, nós temos topos mais altos e fundos mais altos. Tá? Isso traz o quê? Traz uma característica de movimento ascendente. Esse movimento ascendente, tá? Ele possui a expectativa de trazer a precificação. Tá? Ele pode até fazer essa correção aqui, chegando aqui em cima, continuar minimamente até essa região. Aqui poderemos ter novamente mais uma correção. Tá? Uma correção para capturar energia e depois continuar a sua movimentação e quebrar a estrutura. A expectativa aqui agora, pessoal, nós já tivemos a mitigação completa. O preço já foi até abaixo dos 50% da estrutura anterior. Ele já capturou liquidez de uma estrutura interna do cenário macro. Ele já reverteu o cenário, fazendo topos mais altos. Então, aqui, a expectativa é que ele venha agora a romper a nossa estrutura aqui atrás. Tá? A nossa quebra de estrutura e dê continuidade ao seu movimento ascendente. Tá? Então, muita atenção aqui para o Dow Jones, observação aqui, a continuidade da movimentação de alta, ele pode estar fazendo aqui pequenos movimentos corretivos, mas a expectativa aqui o viés acaba sendo mais comprador. Então, procure operar na ponta compradora, observe uma melhor eficiência, operações de compra. Para continuar e ter um viés vendedor, eu só operaria na venda caso o preço romper essa região aqui. E o romper que eu digo não é apenas vir aqui, capturar a liquidez e continuar uma movimentação de alta. Ele precisa romper essa região e ficar abaixo dela. Ficando abaixo dela, a gente pode estar trabalhando com as estruturas de venda, né, com os topos e fundos descendentes, com a intenção de trabalhar a continuidade, vindo buscar essas próximas regiões aqui de compra. Tá? Então, a gente pode ter esse cenário aqui também, mas acredito num cenário mais positivo para a ponta compradora do que para a ponta vendedora. Ok? Então, os pontos aqui, temos uma estrutura secundária dentro do Dow Jones, uma continuidade de uma movimentação de alta dentro da estrutura secundária. Na estrutura primária, ele está aqui dando continuidade à sua movimentação de alta.
Os fluxos dos gráficos, das movimentações gráficas estão alinhados, porque estrutura principal fazendo topos e fundos ascendente e dando indícios numa movimentação de continuidade. E dentro dessa estrutura, numa estrutura secundária, a gente tem a formação de topos e fundos ascendentes. Tá? Então, nós estamos com o fluxo alinhado neste sentido. Ok? Vamos agora, então, para o euro-USD. Paridade aqui do cambial, o euro versus o dólar americano. Bom, pessoal, euro versus dólar americano. Quero primeiramente aqui começar corrigindo a nossa linha vertical. Nossa linha vertical corrigida. Tá? Nós estamos em um processo... Opa, fiz aqui. Aí. Nós estamos em um processo de mitigação. Tá? Um processo de mitigação. Temos alvos aqui embaixo, tá? Nessas regiões lá inferiores. Está um pouquinho apagado, pessoal, porque eu estou fazendo uma migração, tá? Eu vou trocar a minha tela com fundo branco para o fundo preto, tá? Então, nas minhas outras redes sociais, vocês já podem ter percebido que eu estou utilizando o fundo preto. E aqui eu preciso fazer aquele trabalhinho burocrático de atualizar todos os desenhos gráficos, todas as marcações e tudo mais, tá? Então, aqui nós temos alguns blocos de ordens e vocês vão observar que eles estão um pouquinho mais fracos, mas é por conta apenas do fundo gráfico, tá? No fundo preto ele fica mais fácil de visualizar. Então, no euro, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando agora com o movimento de mitigação. Você já sabe, o movimento de mitigação, o movimento de correção, pode ser um movimento um pouco mais difícil de trabalhar, tá? E a gente deve priorizar aqui movimentos vendedores. Aqui duas situações. O nosso 50% da estrutura está lá abaixo, abaixo dessa linha vermelha. Então, ainda temos caminho a ser percorrido. E esse caminho a ser percorrido tem como expectativa trazer preços nesses blocos de ordens para fazer aqui a sua correção, né? A sua mitigação, finalizar a sua mitigação e depois dar continuidade na movimentação de alta, que seria aqui a estrutura principal. Aqui essa paridade nós teremos bastante volatilidade, bastante movimentação por conta das eleições americanas, o que podem estar trazendo aí para nós boas oportunidades de trade. Bom, movimento aqui, mitigação. Então, bem claro isso para vocês, né? Estamos com expectativa de mitigação para a estrutura, para a movimentação. Vamos dar uma olhadinha no IFR? IFR tranquilo, equilibrado, ok. Agora as médias. Ó, as médias curtas trabalhando um certo movimento de mitigação, querendo aqui fazer um certo desenho de reversão, tá? E as 200 aqui, ó, ancorando o preço na parte vendedora. Aqui vamos agora para o detalhe, pessoal. A nossa expectativa da semana passada, nós tínhamos aqui uma expectativa na qual, caso o preço rompesse a região ali de topo, deixa eu até aproximar um pouquinho mais aqui. Caso ele rompesse a região ali superior, se ele trabalhasse aqui acima, ele poderia, se ele continuasse ali acima, né? Dia 22 foi o início da semana. Vamos ver aqui, ó, 22 aqui, tá? Ele poderia continuar esse movimento, tá? Continuar o movimento de alta até esse bloco de ordens para depois dar continuidade na ponta vendedora. A gente percebe que o preço ele não faz uma mitigação completa e continua seu movimento vendedor. Então, essa expectativa aqui, ela foi frustrada, mas a expectativa principal, que seria esse movimento aqui, ó, estava desenhado. Na semana passada a gente deixou marcado isso aqui. Seria aqui o rompimento do fundo e a continuidade da movimentação aqui de baixo. Aqui um detalhe, a gente teve o rompimento e a captura dessa liquidez aqui também, desse fundo, tá? E o preço está trabalhando e segura aqui abaixo. Então, como estamos em uma expectativa de continuidade de mitigação, isso aqui acaba sendo um ponto muito favorável para nós, para a continuidade da movimentação vendedora, tá? Esse bloco de ordens aqui, pessoal, ele continua, tá? Tanto os dois lá na parte superior, eles continuam aqui trabalhando com a gente. Já estou lá em agosto, tá certo, tá? Agosto aqui, vamos botar até dia 6. Deixa eu ver quando termina a semana seguinte, dia 2. Tá, então, semana seguinte até dia 2, dia 5, dia 2 aqui. Tá, então temos aqui até o dia 2, vou corrigir isso aqui também. Corrigir os de baixo. Deixar tudo alinhado, pessoal. Eu gosto de ter capricho. É sempre importante a gente ter esse cuidado.
Beleza, tudo alinhadinho, tudo correto. Então, temos ainda essa expectativa de continuidade do movimento descendente até esses blocos de ordens aqui na parte inferior do gráfico. E aqui que a gente observa, nós temos praticamente aqui o desenho, o gráfico fazendo um movimento aparentemente de um canal, né, mas está formando mais próximo de uma flâmula, né? Mas nem podemos considerar aqui alguma figura gráfica, porque ela está bem desalinhada, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de o preço estar trabalhando nesse movimento aqui. A nossa expectativa é de continuidade do movimento descendente. Então, para isso, para você trabalhar no intraday com uma continuidade da movimentação de venda, observe aqui ó, o rompimento desse fundinho, tá? E você vai trabalhar com a expectativa dele romper esse fundo aqui abaixo. Rompendo esse fundo lá embaixo, ele tem a função de trazer o preço até ali o bloco de ordens, até o bloco de ordens ali na parte inferior, tá? Trabalhar até aquela região ali abaixo. Aqui nós temos um bloco de ordens nessa região e provavelmente aqui ele que vai estar em confluência com as médias de 200, ele vai estar aqui fazendo uma pressão vendedora nessa zona, nessa região. Então aqui para compra, eu trabalharia apenas se o ativo trabalhar acima dessa região e a gente poderia pensar em compras até essas próximas regiões aqui de bloco de ordens, tá? Aqui eu ficaria atento, eu encerraria minha operação compradora e observaria caso o preço venha fazer uma reversão, o IFR está em região de sobrecompra e tudo mais, aí eu buscaria uma possível operação de reversão nessa região. Mas eu acredito muito mais aqui numa continuidade na movimentação vendedora, tá? Graficamente está apresentando isso. Perceba que o rompimento dos topos aqui nessa região é um rompimento bem fraquinho, aqui ele já nem rompeu o topo, então o fluxo vendedor, por mais que nós estamos tendo aqui ó, fundos ascendentes, o fluxo vendedor está defendendo muito essa região, né? O fluxo vendedor defendendo essa região, o preço ancorado na média de 200, tá? Então estamos aqui, o preço trabalhando abaixo, praticamente o tempo todo abaixo das médias, tanto das medianas quanto aqui das médias longas, né, as médias de 200. Então, nós estamos com uma expectativa vendedora, tá? Mas atenção, caso o preço continue um movimento ascendente, pessoal, tá? O que eu acho difícil, né, ele teria que romper aqui a média de 200. Olha só, tem essa região aqui, ó, entre as médias de 200, e quando eu falo as médias de 200 é a média aritmética exponencial de 200, é uma zona cinzenta, confluindo aqui com um bloco de ordens. Tá? Então, é uma região extremamente ruim de estar operando. Eu pensaria em operar na ponta compradora só se o preço passasse dessa região ali superior e fizesse exatamente esse desenho aqui que nós deixamos. Tá? Ele romper essa região, trocar polaridade, fazer pullback e dar continuidade na movimentação. Ainda temos aqui ó, essa região de liquidez que pode ser capturada, então devemos ficar bem atentos aqui a essa zona, a essa região. Tá? A gente, se considerar essa região de base como o nosso topo, vamos botar aqui, ó, a gente coloca a nossa ferramenta da caixa de GAN para identificar as regiões de 50%, o preço já está trabalhando 50%. Essa região aqui é muito interessante, então observem no meu viés, tá? Na minha estrutura, eu observaria isso aqui ó, como uma segunda opinião, né? Um segundo cenário. Vou deixar aqui, ó. Segundo cenário. Segundo cenário, trocar a coloração, botar escuro, diminuir aqui bem pequenininho, tá? Um segundo cenário. Um primeiro cenário seria uma manipulação nessa região aqui, tá? E um fluxo vendedor entrando. Aqui a gente já teria uma possível oportunidade vendedora e continuar com a expectativa de venda. Tá? Então aqui a gente pode denominar como o primeiro cenário. Tá? O primeiro cenário é esse, uma continuidade na movimentação vendedora. Rompendo esse fundo, esse primeiro fundo aqui de região interna e rompendo esse fundo de região externa, mais confiabilidade para a tendência de baixa continuar aqui e o euro fazer os seus movimentos descendentes, tá? Cumprindo a sua expectativa de mitigação. Quando ele cumprir essa expectativa de mitigação, pessoal, aí aqui a gente fica atento, tá? Por quê? Obviamente a tendência principal é compradora. O movimento secundário que nós estamos trabalhando é um movimento de venda, um movimento de mitigação.
Aqui, quando ele tocar nessas regiões de bloco de ordens, você pode ter uma atenção no seguinte: caso você observe o rompimento de um topo anterior, você inverte a sua expectativa e continue trabalhando e volte a trabalhar com movimentos compradores. Mas caso você não observe formação de topos mais altos do que os topos anteriores, você continua com a sua expectativa vendedora. Tá? Por quê? Para termos aqui um movimento de alta, você precisa de topos e fundos ascendentes. Enquanto você tem topos e fundos descendentes, você tem uma movimentação baixíssima, uma movimentação de baixa. E essa observação pode ser efetuada no gráfico de 15, de 5 minutos. Caso você perceba ali formação de topos ascendentes, você já pode começar a trabalhar com o viés comprador, ok? Então, expectativa aqui para o EURUSD ainda é a continuidade da sua movimentação de mitigação, então continuaremos aqui trabalhando com o viés vendedor, numa expectativa vendedora para o EURUSD, observando aqui os movimentos até os blocos de ordens na parte inferior do gráfico, aqui marcados, e uma possível reversão após tocar nessa região. Para pensar em compra, só se ele trabalhar aqui acima das médias de 200, fazendo a ancoragem, como está definido aqui o nosso segundo cenário. Ok? Então é isso, capitalista. Espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Forte abraços. Tchau, tchau.